Bom dia, meus pequeninos. Vamos começar mais um dia de aula? Hoje vocês vão abrir o livro de matemática na página 234. Vamos estudar números fracionários, certo? Então vamos aí, começa aí com uma situação problema. Vamos lá. Duda foi a uma pizzaria com as amigas. A pizza que elas pediram foi dividida em 8 partes iguais. Então, Lu comeu 2/8 da pizza, Duda comeu 3/8 da pizza, Tânia comeu 1/8 da pizza e Silvia comeu 2/8 da pizza. Então, se vocês observarem, cada parte que as meninas comeram foram representada com uma fração ou um número fracionário. Ou seja, quem comeu uma única fatia está comendo uma fatia de 8, por isso que fica escrito 1/8, 1/8, certo? 2 fatias é 2 fatias do total de 8. 3/8 é 3 fatias do total de 8, certo? Então, a pizza é chamada de inteiro ou unidade, ela todo é um inteiro. E ela foi dividida em 8 partes iguais. Então, eu peguei o inteiro, dividi em 8 pedacinhos iguais. Então, cada parte da pizza é chamada de quê? De 1/8. Então, uma única fatia vai ser o quê? 1/8, certo? Então, os termos da fração, ele é chamado, o número 1, que é o que está em cima, é chamado de numerador, e o que fica abaixo do tracinho é chamado de denominador. O numerador, ele vai indicar quantas dessas partes foram tomadas da unidade, ou seja, foram retiradas, e o denominador indica em quantas partes iguais foi dividida a unidade, certo? Beleza até aí? Vamos fazer um exercíciozinho para a gente entender, ver se entendeu certinho. Aí vamos aí, primeira questão. Escreva a fração que representa a parte colorida das figuras. A colorida, não a branca, certo? Então, aí na letra A, a gente tem que foi dividido em 3 pedaços e pegamos 1. Então, a gente tem o quê? Aí, 1/3, certo? Na letra B, foram pintados 1, 2, 3, 4 amarelinhos e a figura foi dividida em 5. Então, a gente tem aí 4/5. Dividimos na letra C a figura em 6 pedaços e pintamos 3. Então, a gente tem 3/6. Na letra D, dividimos a figura em 4 pedaços e pintamos 2. Então, temos 2/4. Na letra E, dividimos a figura em 9 pedaços e pintamos 3. Então, temos 3/9. Na letra F, dividimos a figura em 5 pedaços e pintamos 4. Então, temos 4/5, certo? Segunda questão. Escreva a fração que representa a figura e o nome dos termos. A gente tem aí, dividimos a figura em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partes iguais e está pintado 4. Então, a gente tem aí 4/7. O 4 é chamado de numerador e o 7 é chamado de denominador. Aí, pinte as partes das figuras que correspondem a frações dadas. Ou seja, qual é o número que a gente vai pintar dessas figuras? O número de cima da fração é a quantidade que terá que ser pintada, ou seja, aí, na letra A, 4/6. O número que está em cima é o 4, então a gente tem que pintar 4 desses. Na letra B, pinta 2, na letra C, pinta 2, na letra D, pinta 7, certo? Vamos para a próxima questão, certo? Próxima questão. Observe a figura e responda. Letra A. Em quantas partes iguais a figura foi dividida? Vamos contar aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Então, foi dividida na letra A em 12 partes iguais. B. Cada parte representa que fração da figura? Um quadradinho desses é 1 de quanto? De 12. Então, é 1/12, certo? Foram pintados quantas partes? Vamos contar aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, foram pintados 7. Que fração representa a parte pintada? Ou seja, a gente tem 7 quadradinhos de 12. Então, 7/12. Aí, que fração representa a que não foi pintada? Sobrou 1, 2, 3, 4, 5 sem pintar. Então, 5/12. Então, 5/12, certo? Próxima questão, Tiago tem no seu material escolar 4 canetas azuis, 2 canetas pretas e 1 caneta vermelha. Quais frações indicam a quantidade de canetas que Tiago tem? Então, vamos ver o total. No total, ele tem quanto? 4, 5, 6, 7 canetas. Então, as azuis são 4 de 7, as pretas são 2 de 7 e as vermelhas 1 de 7, certo? Sexta questão.
A professora distribuiu folhas de papel sulfite aos alunos. Luiz dobrou a sua em 2 partes iguais e pintou uma delas de verde. Paulo dobrou em 4 partes iguais e pintou 2 delas de azul. Luiz pintou o quê? 1 de 2, então 1/2. E Paulo pintou 2 de 4, 2 quartos. Aí na letra C pergunta, quem pintou a maior parte? Se vocês observarem, essa parte verde tem o mesmo tamanho dessa parte azul que Paulo pintou. Então, isso significa que eles pintaram a mesma quantidade. Ninguém pintou a mais, certo? Sétima questão, vamos lá. Escreva na forma de fração. Inês dividiu 1 litro de suco em 4 partes iguais e bebeu uma dessas partes. Represente a parte que ela bebeu. Então, 1 de 4 dá 1/4, certo? Quantos 1/5 de leite são necessários para formar 1 litro de leite? Então, 1/5 para chegar até 5, a gente falta de quê? Precisa de 5, certo? Oitavo. Observe a figura e represente e responda as perguntas. Em quantas partes foi dividida essa unidade? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Em 10 partes. Cada parte representa que fração da unidade? Um quadradinho desse é 1 de 10, então 1/10. Letra C. Foram coloridas quantas partes? 1, 2, 3, 4. 4 partes. Que fração representa o colorido? É 4 de 10, então é 4/10. Que fração representa a parte não colorida? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 de 10, então 6/10. E que fração representa a unidade? É o total, são 10 de 10, então 10 sobre 10, certo? 10/10. Nona, qual é a fração que representa a parte que falta no inteiro? Vamos lá. 2/7. Para ficar 7/7, falta 5, né? Então 5/7. De 4/6, falta 2/6. De 7/8, 1/8. De 5/9, 4/9. Beleza até aí? Então vamos para nosso próximo assunto, certo? Vamos ver agora a leitura de fração. Olha. Para se ler uma fração, devemos observar o seu denominador. Então, quando o denominador é menor que 10, a gente tem essas frações aí, ó. 1/2, 3/5, 2/8, 1/3, 4/6, 1/9, 2/4, 5/7. Então, sempre lemos primeiro o numerador e depois o denominador. Então, quando o numerador é 10, 100 ou 1000, a gente tem 4 décimos, 5 milésimos e 8 milésimos. Quando o numerador é menor do que 10 e diferente de 100, é maior que 10 e diferente de 100 e 1000, a gente lê assim, 4 quinzeavos, 17 49avos. Então, lemos o numerador e depois o denominador e a gente acrescenta a palavra avos. Que avos ele quer dizer divisão em partes iguais, certo? Beleza? Então, vamos ver um exercício? Escreva a fração correspondente usando algarismo. 7/10 é 7 sobre 10. 50 trezeavos, 50 300avos, é 50 sobre 300. 19 25avos, é 19 25. 8 nonos, 8 sobre 9. 5 quinzeavos, 5 sobre 15. 14 centésimo, é 14 sobre 100. 7 dozeavos, é 7 sobre 12. 4 36avos, 4 sobre 36. 18 milésimos, é 18 sobre 1000. Vamos lá, escreva por extenso. Aí a gente tem 3 oitavos, 5 quinzeavos, 7 19avos, 9 38avos, 25 72avos, 47 centésimos e 81 milésimos. Escreva a fração e sua leitura. Então, numerador 5, denominador 6. 5 sobre 6 é 5 sextos. Denominador 7, numerador 4. Então, é 4 sobre 7, é 4 sétimos. Numerador 10, denominador 15. Então, é 10 sobre 15, que dá 10 quinzeavos. Denominador 12, numerador 6. É 6 sobre 12. Isso aí é 6 dozeavos. Próximo aí. Usando figuras, represente as frações a seguir. Então, eu quero que vocês, fazendo desenho, vocês desenhem aí uma fração. Um desenho que represente 7 nonos, 5 trezeavos, 12 vinteavos e 4 décimos, certo?
Próxima. Observe as figuras e escreva por extenso a fração representada. A gente tem aí, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Total de 9. Pintou 4. Então, é 4 sobre 9, que dá 4 nonos, certo? E aí, a gente tem 1 de 2, 1 meio. Aí, no caso, a gente tem 1 meio, certo? Próximo. As frações recebem nomes especiais quando os denominadores são 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E também quando os denominadores são 10, 100 e 1000. Agora vamos completar a tabela aí, ó. Aí a gente tem 1 meio, 1 terço, 1 quarto, 1 quinto, 1 sexto, 1 sétimo, 1 oitavo, 1 nono, 2 quintos, 4 sétimos, 7 oitavos, 15 nonos, 1 décimo, 1 centésimo, 1 dezesseisavos e 8 milésimos. Certo? Beleza? Vamos continuar. Agora vamos ver a comparação de frações. Lucas comprou uma barra de chocolate. Ela veio dividida em 8 partes iguais. Pela manhã, ele comeu 4 oitavos da barra. À tarde, comeu 3 oitavos da barra. E à noite, comeu 1 oitavo. Veja o que ele comeu de chocolate. Então, vamos lá. Primeiro, ele comeu 4 dessa barra, depois 7 e depois 1. Então, ele acabou comendo o quê? Toda a barra. Então, Lucas comeu a barra toda de chocolate. Ele acabou comendo 8 oitavos, que podemos dizer também que é um inteiro ou uma unidade. Então, Janaína, agora vamos ver outro probleminha. Janaína comprou a mesma barra de chocolate que Lucas. Ela comeu 5 oitavos, ou seja, comeu 5 de 8. Comparando a quantidade que Janaína comeu, que cada um comeu, a gente tem aí, ó, Lucas comeu todo, Janaína comeu 4. Então, Lucas, ele comeu mais chocolate, porque ele comeu a barra inteira, então ele comeu mais chocolate que Janaína. Então, isso significa o quê? Que 8 oitavos é maior que 5 oitavos. Ou, a gente pode dizer que 5 oitavos é menor que 8 oitavos, certo? Uma coisa que vocês têm que prestar atenção, ó, atenção aí. Quando temos duas frações que têm o mesmo denominador, a maior fração é a que tem o maior numerador. Ou seja, se os denominadores são iguais, a gente olha os numeradores. Quem for maior vai ser a maior fração, certo? Vamos continuar aí, ó. Patrícia comprou 2 sétimos de uma torta de chocolate. Sua irmã, Luciana, comprou 2 quintos de uma torta de morango. Então, comparando as quantidades, a gente vê aí, no primeiro desenho, 2 sétimos, o tamanho que é esse que tá sozinho, esse menorzinho, e o de Luciana, aí, ó, 2 quintos, que é esses dois aí. Aí, se vocês prestarem atenção, Luciana comprou uma quantidade maior de torta. Ó, os 2 quintos de Luciana é maior que os 2 sétimos de Patrícia, então Luciana comprou mais. Então, isso significa o quê? Que 2 quintos é maior que 2 sétimos, ou 2 sétimos é menor que 2 quintos. Então, outra observação, outra coisa que vocês têm que prestar atenção, que quando a gente tem duas frações que têm o mesmo numerador, a maior fração vai ser a que tem menor denominador, ou seja, presta atenção aí, ó, o numerador das duas frações são iguais, é 2 e 2. Então, qual foi a maior fração? A que teve o menor denominador. Quando a gente olhou o denominador, o número menor deu a maior fração, certo? Então, beleza até aí, gente? Então, por hoje é só isso. Vocês observem a atividade que está proposta aí, tanto na agenda quanto no Classroom. E qualquer dúvida, só perguntar, certo? Super beijo e bons estudos.